Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Kerrville, Texas. É para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e ver o tempo que nos correspondeu viver e o programa divino correspondente ao nosso tempo. Para isso, quero ler em São João capítulo 1, versículos 6 em diante, onde nos diz da seguinte maneira: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o povo hebreu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra nessa noite e nos permita entendê-la. O tema para essa ocasião é o mesmo que está publicado no jornal, na imprensa: Os Filhos de Deus e o Fim do Tempo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder entender nosso tema, necessitamos conhecer quem são os filhos de Deus, para poder ver os filhos de Deus neste tempo final e reconhecê-los. Os filhos de Deus são os descendentes de Deus, os quais, por meio do segundo Adão de Jesus Cristo, estiveram nascendo no reino de Deus. Na Escritura que lemos, nos ensina que todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, que uma pessoa que não é um filho de Deus porque tenha nascido neste planeta Terra e pense como muitas pessoas pensam que todos os seres humanos são filhos de Deus. Encontramos que Deus colocou a Adão neste planeta Terra e depois lhe deu uma companheira, a qual tirou do seu abdômen ao tirar uma costela e formar uma companheira a Adão. Agora, encontramos que depois da queda do ser humano, o ser humano não teve a oportunidade de produzir filhos e filhas de Deus. Mas o melhor, estiveram vindo seres humanos aqui à Terra
nascendo nessa terra e vivendo uma temporada e depois morrendo. Porque com a queda do ser humano, o ser humano perdeu o direito a trazer filhos e filhas de Deus. E por isso é que quando a pessoa nasce nesse planeta Terra, obtém um espírito do mundo e um corpo na permissiva vontade de Deus, temporário, corruptível e mortal. E agora encontramos que se requer nascer de novo, porque por meio do nascimento através de papai e mamãe, nascemos através de sangue e de carne. Nascemos por meio da união de papai e mamãe, e eles, pois, o que puderam produzir é um corpo mortal, temporário e corruptível. Muito fizeram por nós. Agora, encontramos que com a queda do ser humano, o ser humano perdeu esse direito de trazer filhos e filhas de Deus à Terra. Portanto, a raça humana perdeu o direito à vida eterna. Por isso o homem nasce, cresce, depois fica velho e depois morre. Porque vem à Terra sem vida eterna. Agora, encontramos que Jesus Cristo veio à Terra 2000 anos atrás, no cumprimento do que no Antigo Testamento foi a morte dos cordeirinhos e dos bodes pelo pecado do ser humano. Com esses sacrifícios, o pecado dos seres humanos era coberto com sangue desses animaizinhos, mas não era tirado o pecado. Mas esses sacrifícios, esses animaizinhos, era tipo e figura do Cordeiro de Deus Jesus Cristo, que viria à Terra e tomaria nossos pecados e nos lavaria com seu sangue precioso e assim tiraria o pecado de nós. Agora, encontramos que os tipos e figuras funcionaram até que chegasse o sacrifício perfeito. Quando chegou o sacrifício perfeito, já Deus não aceitava sacrifícios e ofertas de animaizinhos, porque já estava presente um sacrifício perfeito. E quando vem, chega o que é perfeito, o que é em parte é tirado. Porque o que é em parte é tipo e figura do que é perfeito. Agora encontramos que Cristo esteve falando sobre um novo nascimento. A Nicodemos, no capítulo 3 de São João, diz sobre esse novo nascimento e diz que era necessário nascer de novo. Diz Cristo, no capítulo 3 de São João, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade, te digo que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora Nicodemos pensou que tinha que entrar no ventre da sua mãe de novo e nascer. E disse: pode acaso o homem, já sendo velho,
porque Nicodemo já estava em uma idade de ancião, talvez, e faz essa pergunta. E se sua mãe tivesse morrido, pois era impossível para Nicodemos nascer de novo. E se estivesse já muito anciãzinha, como podia ser feito isso? Podia entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como podia se efetuar esse novo nascimento? Pois Nicodemos estava interessado no reino de Deus. Ele estava interessado em entrar ao reino de Deus. E agora Jesus Cristo lhe diz que é necessário nascer de novo. Agora, Cristo ensinou que se não nascesse de novo, não podia entrar ao reino de Deus. Depois encontramos no livro de Atos, no capítulo 2, que no dia de Pentecoste chegou o Espírito Santo sobre 120 pessoas, as quais, antes desse dia, não tinham nascido de novo. Eram discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas não tinham nascido de novo, pois nenhum dos discípulos do Senhor Jesus Cristo tinha nascido de novo. Mas no dia de Pentecoste começou o novo nascimento sobre e para aquelas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e que estão ordenadas para a vida eterna. E ali nasceram 120 pessoas de novo, e assim começou a criação de uma nova raça, a qual já tinha começado com Jesus Cristo, que é o princípio da criação de Deus, ou seja, o primeiro dessa nova raça. Porque a antiga raça, vinda por meio de Adão, é uma raça caída, sem vida eterna. Mas a nova raça, a raça que é para a vida eterna, vem por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, encontramos que os filhos e filhas de Deus começaram a nascer no dia de Pentecoste e daí em diante continuaram nascendo de novo milhares ou milhões de seres humanos, os quais escutaram a palavra de Deus, o Evangelho sendo pregado e crer em Jesus Cristo como seu Salvador e receberam seu Espírito Santo. Pois por meio de crer em Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo, se produz o novo nascimento na pessoa. Assim é como a pessoa nasce de Deus e vem fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo místico de crentes do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, esse corpo místico de crentes, é a descendência de Deus, os filhos e filhas de Deus por meio do segundo Adão, por meio de Jesus Cristo, o princípio dessa nova criação. E São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 3, nos diz da seguinte maneira, e quero ler essa passagem, nos diz assim, e vamos ler, Hebreus capítulo 3, diz, portanto, irmãos santos, pelo que santos irmãos, por isso é que são chamados irmãos, porque são filhos e filhas de Deus, crentes em Jesus Cristo como nosso Salvador, recebendo o Espírito de Cristo e assim se produzindo um novo nascimento. E assim é como viemos fazer parte da família de Deus, da descendência de Deus, de uma nova raça que esteve sendo criada por Deus através do segundo Adão, através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não é por meio de sangue e carne, não é por meio da união de um homem e de uma mulher, mas por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo. Assim é como
nos ensina a Escritura que se nasce no reino de Deus, na casa de Deus, como um filho ou uma filha de Deus. Por isso, os membros da família de Deus são chamados irmãos uns dos outros, porque pertencem a uma família. São filhos e filhas de Deus por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão. Por isso vocês encontram os apóstolos falando em termos de irmãos, porque somos irmãos uns dos outros ao nascer como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. É uma família, a família de Deus, descendente de Deus por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Diz: participantes da vocação celestial, do chamamento celestial. E quando nós escutamos a voz de Cristo, estamos recebendo o chamamento do céu, o chamamento celestial para nascer no reino de Deus, como filhos ou filhas de Deus, e assim entrar à família de Deus. Continua dizendo: considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ou seja, que foi fiel na casa de Deus como servo, não como filho, mas como um servo, para testemunho do que se ia dizer. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora, vejamos qual é a casa de Deus. Diz São Paulo, a qual casa somos nós. Uma casa é uma família, uma descendência. E a casa de Deus é a família de Deus. É na casa de Deus onde também Jesus Cristo colocou servos fiéis e prudentes para cada era da sua igreja gentia. E para o fim do tempo, o último dia, ou o fim do século, ele coloca o último servo fiel e prudente. E para o que ele coloca esses servos fiéis e prudentes em sua casa, nos diz o próprio Jesus Cristo. Vejamos em São Lucas, capítulo, vamos ver, capítulo 12, nos diz: um servo fiel e prudente é um mordomo fiel e prudente. São Lucas, capítulo 12, versículo 41 em diante diz: perguntou-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou a todos? Respondeu-lhe o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhes dar o tempo, a ração? Para que dê o quê? Sua ração, ou seja, o alimento espiritual para a alma na casa de Deus, aos filhos e filhas de Deus, ou seja, à igreja, ou aos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a casa de Deus. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Essa é uma promessa, para o servo fiel e prudente, para o mordomo fiel e prudente, que estiver no último dia, dando a ração, o alimento espiritual, aos filhos e filhas de Deus, ou seja, aos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. É uma promessa para ser cumprida no último dia, no fim do tempo. E será cumprida essa promessa no meio dos filhos e filhas de Deus, ou seja, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, que alimento estará dando? Não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estará dando o alimento espiritual da palavra de Deus, a mensagem de Deus correspondente ao último dia, ao tempo final. Essa mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino, representado na trombeta final, ou grande voz de trombeta. Essa é a mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Essa mensagem do Evangelho do Reino, que contém a revelação divina da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, é o alimento espiritual para os filhos e filhas de Deus no tempo final, no fim do tempo, no último dia. Essa é a mensagem que alimenta a alma dos escolhidos de Deus. Onde? Na casa de Deus. A qual casa somos nós? A qual casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. De era em era, Jesus Cristo colocou em sua casa um servo fiel e prudente em cada era da sua igreja gentia. Em cada era da sua igreja passando pelas 7 etapas da sua igreja gentia, ou entre os gentios, Cristo enviou um anjo mensageiro, tipificado no mensageiro, no ministro, de cada uma daquelas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo foi representada naquelas 7 igrejas que foram tomadas da Ásia Menor. Depois dessas 7 etapas, chega a Era da Pedra Angular. E chega o mensageiro da Era da Pedra Angular para alimentar os filhos de Deus com a mensagem da segunda vinda de Cristo, a mensagem do Evangelho do Reino. E assim, receber a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo e serem preparados para serem transformados e raptados no último dia. Porque a fé para ser raptados, para ser transformados e raptados está na revelação divina da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E quem é o servo fiel e prudente, o qual será colocado na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, para dar o alimento espiritual, a mensagem do Evangelho do Reino, a todos os filhos e filhas de Deus? Esse mensageiro está também assinalado por Cristo. Vejam que Cristo falou muito deste mensageiro. De todos os mensageiros do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, encontramos que este é do que mais ele esteve falando. Esteve falando do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, que foram 7 anos mensageiros para 7 eras da igreja gentia. Mas o mensageiro para a Era da Pedra Angular, dispensação do reino, é do qual falou mais em todas as suas profecias. Porque este é quem estará dando o alimento espiritual da mensagem do Evangelho do Reino, com a qual estará revelando o mistério da segunda vinda de Cristo no último dia,
no tempo final, ou fim do tempo. Aqui em São Mateus capítulo 24, versículo 42 em diante nos diz: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, que tem a promessa de ser adotado no tempo final ou último dia, para, por meio desse servo fiel e prudente, Jesus Cristo se manifestar e cumprir suas promessas para o último dia. Pois será o administrador de todas as coisas que Jesus Cristo estará realizando no último dia. E Jesus Cristo e Espírito Santo estará nele, realizando suas obras correspondentes ao último dia, e estará colocando sua palavra na boca desse servo fiel e prudente. E estará colocando sua mensagem final na boca e no coração desse servo fiel e prudente. E porquanto toda revelação divina tem que vir por meio de um homem, de um profeta, esse será o profeta, através do qual virá toda a revelação divina correspondente ao último dia, ao sétimo milênio. E as coisas que não foram reveladas em eras e dispensações passadas pelos profetas e mensageiros que Deus enviou, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, serão reveladas por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Através do servo fiel e prudente que estará na terra, na vinda do Filho do Homem. Agora, tudo isso é para ser cumprido no meio dos filhos e filhas de Deus. E vimos que os filhos e filhas de Deus são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os crentes em Jesus Cristo, os quais o receberam como seu Salvador e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo. Nasceram no reino de Deus, nasceram na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E já não são estrangeiros, nem forasteiros, nos diz o apóstolo São Paulo, mas que são concidadãos dos santos. Vamos ver, Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante nos diz, São Paulo: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Para ser um membro da família de Deus, a pessoa, pois, tem que nascer na família de Deus. E isso é por meio do novo nascimento, ao crer a pessoa em Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo. Assim é como se nasce no reino de Deus, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim é como a pessoa nasce nessa nova criação que começou com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que neste planeta Terra, desde o dia de Pentecostes até aqui, estiveram vivendo seres humanos que pertencem à antiga criação, descendentes de Adão, e outros estão muito misturados com também outra descendência, a descendência do maligno. Mas do dia de Pentecostes em diante, começou
uma nova raça a ser criada, a ser formada por Deus através de Cristo e esta nova raça, vejam vocês na forma tão simples que esteve surgindo, por meio de crer em Jesus Cristo como seu Salvador e receber seu Espírito Santo. Assim é como começou e como continuou a criação dessa nova raça, e estiveram obtendo o corpo teofânico, esse espírito teofânico da sexta dimensão que não puderam obter essas pessoas quando nasceram por meio de papai e de mamãe. Por isso se requereu um novo nascimento. Sem esse novo nascimento, a pessoa não pode obter seu corpo teofânico e também não poderá obter seu corpo físico e eterno que Cristo prometeu. Agora, para a vida eterna, vejam vocês a ordem para a pessoa aparecer. Se requer o novo nascimento. E aí é onde a pessoa obtém seu corpo teofânico. Aí é onde a pessoa, ao obter seu corpo teofânico, se encontra como estava Jesus Cristo antes de aparecer em carne humana aqui na Terra. Ou seja, que o primeiro que Cristo obteve foi seu corpo teofânico. E depois obteve seu corpo de carne, o qual foi criado no ventre de Maria por Deus. E cada filho e filha de Deus, nascido no reino de Deus, ao crer em Cristo como seu Salvador e receber seu Espírito Santo, se encontra na etapa da teofania. E já tem vida eterna porque obteve seu corpo teofânico. Recebeu o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, e a pessoa já tem vida eterna. Portanto, se morrer o corpo físico que tem, a pessoa não está perdida. Ela vai nesse corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo físico, mas de outra dimensão. Ela vai viver no paraíso e ali permanece até que chegue o momento da ressurreição dos mortos em Cristo, os quais ressuscitarão em corpos eternos, e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. E assim obteremos a segunda parte, ou seja, o corpo eterno, prometido para obtê-lo no último dia, no 7º milênio. Para assim então estarmos todos com um corpo eterno também e viver por toda a eternidade. E estar à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vimos que, desde que a pessoa creu em Cristo e recebeu seu Espírito Santo, já não é um estrangeiro no reino de Deus, nem é um estrangeiro na família de Deus, mas que é um concidadão dos santos e é um membro da família de Deus, porque nasceu na família de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a descendência de Deus. E essa família vai crescendo de era em era, assim como uma família terrena vai crescendo à medida que vai tendo mais filhos nessa família. À medida que o matrimônio vai tendo mais filhos, a família, pois vai crescendo. E à medida que foram passando as eras, a igreja gentia, a família de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a descendência de Deus, veio crescendo. Começou com 120 e depois continuou até este tempo final. Ou seja, poderíamos dizer, começou com Jesus Cristo, o primeiro, e depois continuou com 120 pessoas, e daí em diante continuou a nova criação, produzindo mais filhos e filhas de Deus, até chegar ao nosso tempo, onde
Os ordenados para a vida eterna são chamados e juntados no último dia e colocados no corpo místico de Cristo na era que corresponde ao tempo final, que é a era da pedra angular. Em cada era do passado foram colocados, escolhidos de Deus por meio da mensagem de cada era, através do mensageiro de cada era. Onde? Na era correspondente a esse tempo. E assim foram colocados na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora estamos nós vivendo no tempo final, ou fim do tempo, ou último dia. Já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui, aproximadamente. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no século 21 e, consequentemente, estamos no 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. O último dia para o qual Cristo disse que ressuscitarão os crentes nele que partiram. Pois, em São João capítulo 1, São João, vamos ver aqui. São João, capítulo 6, vamos ler. Versículo 39 ao 40 diz: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. O que é que o Pai lhe dará? Lhe dará as pessoas que são ordenadas para a vida eterna. E ele diz que de tudo que me der, eu não perca nenhum. Essas são as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ninguém as arrebatará das mãos de Jesus Cristo, mas o ressuscite no último dia. Essas pessoas que ele menciona aqui, se seus corpos morrerem, no último dia, serão ressuscitados em corpos eternos. E, se estamos vivos quando ressuscitarem os mortos em Cristo, pois seremos nós transformados. Quem serão os que receberão a transformação? Os que estarão na era correspondente ao último dia, que é a era da pedra angular, e estarão escutando a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da trombeta final, ou grande voz de trombeta. É a voz de Cristo falando aos seus filhos, à sua igreja, à casa de Deus. Falando o quê? Falando a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem que revela a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. A mensagem que revela a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E este mistério é aberto aos filhos e filhas de Deus. Onde? Na casa de Deus. Ou seja, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, em que era? Na era da pedra angular. Continua dizendo Jesus Cristo: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É uma promessa de Cristo para todos os crentes nele que nasceram de novo, ou seja, que recebem seu Espírito e assim obtêm seu corpo teofânico e entram à vida eterna. Mesmo que o corpo físico ainda é um corpo mortal, mas para o último dia temos a promessa de uma ressurreição para os mortos em Cristo e uma transformação para nós, os que vivemos. Isso é para os filhos e filhas de Deus, que são os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, Cristo esteve de era em era, se manifestando, se revelando por meio de cada anjo mensageiro, e assim chamando e juntando
os seus escolhidos, os ordenados para a vida eterna, escritos no livro da vida do Cordeiro. Pois está dito por Cristo em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebraico, não são do povo hebreu, portanto são dentre os gentios. Diz, a mim me convém agregá-las também, elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas que são de outro aprisco são os filhos e filhas de Deus, dentre os gentios, os quais creriam em Jesus Cristo como seu Salvador e receberiam o seu Espírito Santo e assim entrariam ao aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o aprisco do bom pastor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz que quem é de Deus ouve a voz de Deus. Diz no capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus, as palavras de Deus ouve. E aqueles que não queriam ouvir a Cristo, disse, por isso vós não ouvides, porque não sois de Deus. Disse aquelas pessoas que não queriam escutá-lo. Algumas pessoas talvez pensariam, Cristo não está tendo êxito com essas pessoas. Mas o melhor, a causa era que não eram ovelhas do Pai Celestial, dadas a Cristo, portanto, não podiam escutar a voz de Cristo. Também nos diz a Escritura sobre a morte de Cristo, quando Caifás falou sobre a morte de Cristo, no capítulo 11 de São João, versículo 47 ao 52, nos diz, então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o concílio, ou seja, o concílio da religião hebraica, e disse, que fazemos, pois este homem faz muitos sinais, ou seja, Jesus. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele. E assim, isso estava muito bom que todos crescem nele, mas eles não queriam que as pessoas crescem em Jesus Cristo. Todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão nosso lugar e a própria nação. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse, vós nada sabeis. Vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Agora, veja o propósito da primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário. Para congregar em um corpo místico de crentes, todos os filhos e filhas de Deus, produzindo o novo nascimento em todos aqueles crentes em Jesus Cristo como nosso Salvador. Agora podemos ver quem são os filhos e filhas de Deus. São os crentes em Jesus Cristo, que receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo. Eles têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Por eles, Cristo morreu na cruz
do Calvário. Em 1 de Pedro, capítulo 1, nos diz da seguinte maneira, nos falando São Pedro da forma em que fomos resgatados, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Desde quando estava o programa divino da vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário? Desde antes da fundação do mundo. Desde antes da criação. Mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós, mas convertido em uma realidade no meio dos seres humanos, a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, quando? Nos últimos tempos, que são os últimos dias, porque para o tempo de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, já tinham começado os últimos dias, os últimos tempos já tinham começado, pois os últimos tempos são os últimos dias e os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os milênios, quinto, sexto e sétimo. Por isso é que nos fala que nos dias de Jesus Cristo já se estava vivendo nos últimos dias. E o programa de redenção, vejam vocês, estava assinalado para os últimos dias. Mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós, e por amor a mim também. Por amor a todos nós, Jesus Cristo veio nos últimos tempos, nos últimos dias, no primeiro dos últimos dias, e morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue por cada um de nós e assim nos limpando de todo pecado. Este programa estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E ali na mente de Deus, já Jesus Cristo tinha sido sacrificado. Ou seja, que tudo estava na mente de Deus. E cada um de nós também estávamos ali. Porque Ele estava morrendo por cada um de nós. São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quando? Nestes últimos dias. E já transcorreram 2000 anos. E ainda estamos nos últimos dias. Porque são os últimos dias diante de Deus, os quais começaram quando Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade. Pois um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, que um dia diante de Deus para nós significa ou representam 1000 anos. Isso também diz São Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, e versículo 8 nos diz que é algo que nós não podemos ignorar. Diz São Pedro da seguinte maneira, e quero ler para que assim tenhamos o quadro claro do que é um dia diante do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, não podemos ignorar, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, nos fala do mesmo.
nos ensinando que um dia, diante de Deus, é como o dia de ontem que passou. Agora, encontramos que nós estamos vivendo no último dia. Ou seja, dos últimos dias nós estamos vivendo no último dos últimos dias. Ou seja, estamos vivendo já no sétimo milênio. Porque 1000 anos diante de teus olhos são como o dia de ontem que passou, nos diz Moisés no Salmo 90 e versículo 4. Tinha dito um dia diante de Deus como o dia de ontem, mas é 1000 anos como o dia de ontem. Ou seja, que para Deus, um dia dos de Deus é 1000 anos para nós. Agora nós vendo que os últimos dias ou últimos tempos começaram nos dias de Jesus Cristo e ainda estamos vivendo nos últimos dias. Já transcorreram dos 3 últimos dias diante de Deus, transcorreram 2. E para nós, transcorreram já 2000 anos de Cristo até aqui. E nos restam o último dia, que é o sétimo milênio, onde os filhos e filhas de Deus têm a promessa de serem ressuscitados se já partiram nas eras passadas ou neste tempo em que vivemos, se partiram, têm a promessa de serem ressuscitados. Quem serão os que ressuscitarão? Pois todos que crerem em Cristo e receberam seu Espírito Santo, pois eles nasceram de novo e têm o direito de obter um corpo eterno conforme a promessa divina. Já têm seu corpo teofânico e estão vivendo lá no paraíso, mas eles virão de novo à terra em corpos eternos. E nós, os que vivemos, que recebemos sua palavra, recebemos seu evangelho e recebemos seu Espírito Santo, nós seremos transformados neste último dia. E para poder ser transformados, a grande voz de trombeta ou trombeta final nos chama e nos junta neste último dia e nos revela o mistério da sua segunda vinda. É o mistério da segunda vinda revelado, o que nos dá a fé para sermos transformados e raptados, assim como ao receber, conhecer e receber o mistério da sua primeira vinda, nos dá a oportunidade de receber um corpo teofânico. Porque, ao recebê-lo a Cristo como nosso Salvador, depois recebemos o Espírito Santo e assim obtemos um corpo teofânico. E agora para o último dia, recebendo a revelação da sua segunda vinda em nossos corações e em nossas almas, receberemos depois o corpo físico e eterno que Ele prometeu. Ou seja, receberemos a outra mudança. Porque primeiro recebemos uma mudança com o novo nascimento, nascemos no reino de Deus e obtemos o corpo teofânico. E depois, para o último dia, os que partiram, pois têm a promessa de escutar a trombeta final, grande voz de trombeta, a voz de Cristo, a voz do Filho de Deus. Eles no paraíso escutam sua voz, porque desde o paraíso eles podem escutar o que Cristo estiver falando à sua igreja, aqui na terra. E os que vivemos, pois temos a promessa de receber uma transformação, um corpo eterno. E para isso se requer obter
a revelação da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E assim, ver esse mistério para, em nossa alma, ter essa revelação, crer com toda a nossa alma nesse mistério revelado e esperar a transformação dos nossos corpos. Isto é para os filhos e filhas de Deus, que são os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Cristo disse em São João, capítulo 6, o versículo 40 que tínhamos lido, há alguns momentos diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quem é essa promessa? Para os crentes em Jesus Cristo. Para eles é a promessa da ressurreição se morreram, se partiram, e a promessa da transformação é para os que creram nele também, mas que estarão vivos no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Para eles é essa promessa. Ou seja, que haverá um grupo de filhos de Deus que será de milhões, os das eras passadas e alguns dos nossos que partiram, que tem a promessa de uma ressurreição em corpos eternos. E para um grupo pequeno, que estarão vivendo neste tempo e que serão chamados e juntados com grande voz de trombeta, como disse Cristo, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Esses são os escolhidos de Deus, dentre os gentios primeiramente, ou seja, os membros do corpo místico de Cristo do último dia, e depois os escolhidos do povo hebreu. Para os escolhidos dentre os gentios, para ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo como filhos e filhas de Deus, a promessa é uma transformação para obter o corpo eterno que Ele nos prometeu. Mesmo que alguns dos nossos podem partir e ir ao paraíso, e depois, quando regressarem em corpos eternos, serão testemunhas da ressurreição. Agora, quantos gostariam de ser testemunhas da ressurreição? Ficam caladinhos porque sabem que, para ser testemunhas da ressurreição, no sentido de vir com o corpo eterno, ressuscitar com o corpo eterno, para isso, pois, tem que partir. Agora, nós dizemos como São Paulo dizia: gostaria de partir e estar presente a Deus, mas me convém mais estar presente aqui. Nos convém mais estar aqui trabalhando no reino de Deus, porque aqui se trabalha no reino de Deus. Se a pessoa vai ao paraíso, já os trabalhos que estava realizando aqui não continuam lá. Enquanto estamos aqui, estamos trabalhando na obra de Deus. Assim que nos convém estar aqui, mesmo que tenhamos lutas, problemas, dificuldades, e mesmo que as nações estejam brigando uma com as outras, e haja guerras e haja escassez, com tudo isso, é melhor estar aqui. Porque aqui é onde Deus está realizando o seu programa correspondente ao último dia. E Ele está chamando e juntando os seus escolhidos neste último dia, no tempo final, para completar o número dos seus escolhidos, ou seja, o número do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Assim como a primeira era da igreja gentia se cumpriu na Ásia Menor, e depois a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta se cumpriram na Europa em diferentes territórios, onde Deus enviou diferentes mensageiros. Depois a sétima era, a era de Laodiceia, se cumpriu na América do Norte, onde enviou o seu sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, com o espírito e virtude de Elias e como precursor da segunda vinda de Cristo. E depois, a era da pedra angular,
representada no 8, e o 8 representa a eternidade, se cumpre na América Latina e no Caribe, onde Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas que em breve devem acontecer no último dia. E assim Jesus Cristo nos mostra por meio do seu anjo mensageiro quem são os filhos de Deus e onde estariam no último dia, e com quem se completaria o grupo dos filhos de Deus, ou seja, com quem se completaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se completaria com os últimos escolhidos. E onde estariam os últimos escolhidos de Deus? Na América Latina e no Caribe. E mesmo que tenham viajado a outras nações e continentes, se são filhos de Deus, pois a mensagem lhes chegará, como chegou a vocês aqui na América do Norte. Porque o chamado de Deus chega aos filhos e filhas de Deus onde quer que se encontrem. Mas a obra é realizada em certo território, daí se estende esse trabalho para outras nações, para outros territórios, para alcançar a todos os filhos e filhas de Deus, não importa onde se encontrem. Agora podemos ver que a obra do último dia corresponde ao território da América Latina e do Caribe. E daí se estende para outras nações e para outros continentes e chegará até o povo hebreu, onde serão chamados e juntados 144 mil hebreus. E serão colocados com os escolhidos de Deus, pois eles são escolhidos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, portanto receberão Cristo como seu Salvador. Entenderão o programa divino da segunda vinda de Cristo e também entenderão o programa divino da primeira vinda de Cristo. Entenderão primeiro da segunda vinda e depois entenderão o da primeira vinda de Cristo. Agora podemos ver quem são os filhos e filhas de Deus no fim do tempo. Ele está chamando e juntando todos os seus filhos. Tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Se hoje ouves a sua voz, não endureças teu coração, pois Jesus Cristo está te chamando para te dar vida eterna e para te preparar para te transformar neste último dia. Abra teu coração e receba sua voz. Ouça sua voz hoje, falando a ti e a todos os filhos e filhas de Deus. Vimos quem são os filhos de Deus no fim do tempo. Vimos também onde estariam os últimos filhos e filhas de Deus e onde se realizaria a obra do último dia. E vimos também que estariam escutando os filhos e filhas de Deus no fim do tempo, o tempo final. Estariam escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque a voz de Cristo estaria falando à sua igreja através do seu anjo mensageiro. Estamos no tempo final. Estamos no tempo final, estamos no tempo mais glorioso para os filhos e filhas de Deus. Estamos no tempo em que de um momento a outro os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que vivemos seremos transformados.
Quando o último dos escolhidos entrar, se completará o número assim dos escolhidos de Deus do corpo místico de Cristo, e depois seremos transformados que vivemos, antecedendo a nossa transformação, a ressurreição dos mortos em Cristo. Os filhos de Deus e o fim do tempo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho dos filhos de Deus e o fim do tempo. Vimos o que é o fim do tempo, é o fim do século, o fim do mundo, e vimos também quem são os filhos e filhas de Deus e as bênçãos que estariam recebendo neste tempo final. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e passem todos muito boa noite. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para finalizar nossa parte dando graças a Deus pelas suas bênçãos, e assim concluiremos nossa parte nesta noite. Conosco novamente Miguel Bermudes Marim. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Boa noite.